Hado, Beo, Halet, Eda! Primeira Era, capítulo 15. Dagor Bragolar, a Batalha das Chamas Repentinas. Em Hithlum, Fingolfin via que seu povo crescia forte e determinado. Via que inflamava no coração dos elfos o desejo de transformar aqueles templos de paz em algo permanente. Via que os homens da casa de Hador eram seus aliados, leais e honrosos. Via que os reinos de Gondolin, Nargothrond e Doriath estavam mais fortes do que nunca. E via que os homens da casa de Beor também prosperavam, altivos e poderosos. Mas principalmente, Fingolfin via que toda essa galera compartilhava do seu ódio por Morgoth, cada um deles por seus motivos pessoais. Então, o Rei Supremo dos Noldor pensou: cara, é agora ou nunca. Fingolfin enviou mensagens para toda Beleriand, convocando todo mundo para romper o cerco, invadir a fortaleza impenetrável e destruir Angband de uma vez por todas. Era hora de pôr fim à tirania de Morgoth. Turgon, rei de Gondolin, atendeu ao chamado de seu pai e marchou com seu exército rumo a Angband. Finrod, filho de Finarfin, irmão de Fingolfin que ficou em Valinor, tomado pelo desejo de prosperidade para o seu povo, também deixou com seu exército seu reino, Nargothrond, e foi direto para a batalha. Thingol, o rei de Doriath, meio relutante, também reuniu os Teleri da floresta e rumou ao norte. E por fim, os homens da casa de Hador e Beor também marcaram presença. E até os filhos de Fëanor resolveram ir pra cima, amarradões, né? Do tipo, é agora que a gente recupera essa Silmarils, vambora! E o cerco a Angband nunca foi tão grandioso, nunca se viu na Terra-média tanta gente reunida num lugar só. E depois de alguns dias acampados nos arredores de Angband, os exércitos finalmente terminaram seus preparativos e assumiram suas posições, prontos para começar o ataque à fortaleza. O problema era que mesmo com todo o poder bélico que os elfos tinham, Angband era muito difícil de ser invadida, para não dizer impossível. A fortaleza foi construída no meio de 3 montanhas irmãs, vulcões na verdade, e numa planície negra e perigosa, cercada de rios de lava e geysers de magma. Haviam torres negras construídas por toda a encosta das 3 montanhas. Pontes e escadas ligavam as estruturas em todas as direções, enquanto balestas e catapultas decoravam todos os cantos da casa de Melkor. Nas bases das montanhas se erguiam muros gigantes de pedra negra e ferro queimado, com espinhos no topo, mais grossos do que qualquer muralha levantada pelos elfos. E circundando esses muros inabaláveis havia um abismo sem fundo. E esse abismo rodeava toda a fortaleza de Morgoth. A única entrada era uma larga ponte que cortava o abismo e ligava a planície a uma das montanhas. E a ponte era toda queimada, dando a impressão de que lava constantemente escorria do seu cume e passava por ali. E do outro lado se erguia imponente um portão negro terrível de ferro completamente fechado, que arma nenhuma dos elfos nesses 400 anos de cerco conseguiram sequer arranhar. E todos se preparavam para o ataque definitivo, tomando as suas devidas posições. Quando de repente, antes que alguém pudesse fazer qualquer coisa, os portões de Angband se abriram voluntariamente. Todos ficaram parados em suas posições, ninguém se atreveu a dar um passo à frente. Houve silêncio absoluto por uns instantes, a expectativa era geral, e o tempo passava lentamente. Repentinamente, rompendo o silêncio, chamas vermelhas e negras começaram a jorrar de dentro dos portões, desvairadamente para todos os lados, queimando tudo em seu caminho. Haviam buracos por toda a fortaleza que pareciam janelas, mas saindo dessas cavidades, labaredas de fogo cortavam os céus. Os picos das 3 montanhas explodiam em uma chuva de lava que respingava em muitos elfos e homens lá embaixo, enquanto uma torrente de magma descia pelas encostas. Angband explodia em chamas e uma enchente de medo e desespero parecia sair da fortaleza. O show pirotécnico de Morgoth foi a coisa mais assustadora que aqueles homens e elfos já haviam visto. Quando o pânico tomou conta de todos e a confusão era geral, foi Fingolfin que tomou a dianteira e reorganizou as tropas que estavam cedendo ao terror. O Rei Supremo dos Noldor não deixou que se abalassem com o medo que Morgoth tentava impor. Então todos voltaram aos seus postos, em posição de ataque novamente. E assim eles avançaram, repelindo as chamas com seus escudos. O assalto dos elfos finalmente havia começado. Mas para recebê-los, o exército de Morgoth emergiu das profundezas de Angband. Milhares de orcs saíram da fortaleza, batendo suas espadas em seus escudos e gritando, como as bestas infernais que eram. Um número surreal de inimigos. Atrás deles marchava uma fileira de balrogs até onde a vista alcançava.
Mas os elfos e os homens não se intimidaram e partiram para cima. E começou a porradaria. Era orc, elfo e homem morrendo para todo lado. Os elfos dominaram a ponte e avançaram para dentro da fortaleza, forçando as forças inimigas a recuar um pouco. Fingolfin liderava o grupo que invadia os muros de Angband. O rei supremo dos Noldor lutava mais à frente com uma dúzia de Balrogs, sozinho, tal qual seu irmão Fëanor fez no passado. Turgon e os guerreiros de Gondolin lutavam contra uma enxurrada de orcs dentro dos muros da fortaleza, ao lado de Finrod e os elfos de Nargothrond. Thingol de Doriath estava na retaguarda, junto com os homens de Hador e Beor, lá do lado de fora. E com eles vinham também pelo flanco leste Maedhros e os filhos de Fëanor. E a porradaria comia solta. Fingolfin segurava os Balrogs bem lá na frente com os elfos de Hithlum, dando margem para que Turgon e Finrod conseguissem lutar bravamente com os orcs lá atrás. E quando todos os guerreiros de Hithlum, Nargothrond e Gondolin já estavam dentro dos muros, os elfos de Doriath começaram a atravessar a ponte, junto dos homens da casa de Hador e da casa de Beor. Foi quando, de repente, uma cauda gigante escamada se enrolou sobre a ponte, derrubando muitos homens para o abismo, e um temor vinha das profundezas daquele fosso sem fim, se aproximando rapidamente, até que o dono da cauda subiu como um pêndulo na ponte na frente de todo mundo. Era um dragão cinzento gigantesco chamado Glaurung, o senhor de todos os dragões. E o réptil gigante exauriu uma baforada quente em todos da ponte, um calor infernal vindo diretamente das chamas do inferno. E o fogo do dragão repeliu todas as tropas, fazendo com que elas recuassem e saíssem da ponte. Centenas de guerreiros morreram com a investida de Glaurung. Os homens e os elfos tentavam contra-atacar, mas as escamas do dragão eram mais duras do que qualquer metal élfico, e ele parecia nem sentir os golpes. Glaurung garantiu que ninguém mais conseguisse atravessar aquela ponte. Vocês que ainda estão fora, fujam enquanto é tempo, pois aqueles que entraram na casa do meu senhor jamais retornarão. E com mais uma baforada, ele queimou mais algumas dezenas de elfos. E alguns elfos deram passadas largas para trás, mas os homens permaneceram em posição de ataque. E comovidos pela determinação dos homens, Thingol e Maedhros ordenaram que seus elfos mantivessem posições. Glaurung riu, e mais um tremor veio do abismo. E das profundezas saiu uma enxurrada de dragões menores que Glaurung, mas ainda grandes. Bem grandes. E os répteis gigantes vinham saindo daquele buraco como uma praga insuportável, e a batalha estancou feio do lado de fora das muros de Angband. E agora o bicho estava pegando do lado de dentro e do lado de fora. E como se já não bastassem os dragões, milhares de orcs apareciam agora na planície vindo dos portões, porque Glaurung barricava a ponte, dando-os passagem. E os Noldor lá dentro já não conseguiam mais impedir a saída dos seus inimigos. E enquanto os orcs lutavam com suas espadas e escudos, os dragões vinham se arrastando como salamandras gigantes, esbaforindo suas chamas que eram mais quentes do que qualquer coisa que os elfos já haviam visto. Foi devastador. Não havia exército nenhum no mundo que pudesse resistir àquele golpe terrível. Os números de soldados dos elfos e dos homens iam diminuindo cada vez mais rápido no campo de batalha e tudo parecia perdido. Mas enquanto isso, pior do que a batalha do lado de fora era o lado de dentro, pois os elfos que lá estavam completamente cercados. E Fingolfin, que era um cara centrado, começou a entrar em desespero ao ver tanto de seus compatriotas morrendo ao seu lado. Então ele entrou num frenesi inacreditável. E quando os outros se voltaram para ele, procurando um líder sábio e ponderado, se desesperaram ao vislumbrar uma máquina de matar sem consciência enfrentando aqueles Balrogs. Fingolfin estava em fúria, mas o seu primogênito Fingon tomou as rédeas da situação e mandou que seu irmão Turgon e seu primo Finrod forçassem uma passagem para tentar fugir pela ponte. Turgon e Finrod, vocês construíram reinos valorosos, e por isso seus homens os seguirão até o fim. Gondolin e Nargothrond são a esperança dos Noldor aqui pra frente nessa terra. Então vão, saiam daqui, vivam para lutar mais um dia. Grande é a vitória dos Noldor! Então, com muita relutância, os reis Turgon e Finrod abandonaram Fingolfin e Fingon, movendo suas tropas para a saída, tentando forçar uma passagem pelos exércitos inimigos até chegar ao dragão Glaurung. E os povos de Beleriand lutaram bravamente, como nunca foi visto antes. Mas não havia o que pudesse ser feito. Não havia ninguém que pudesse enfrentar o poder de Angband agora. Os filhos de Fëanor debandaram, enquanto os exércitos de Gondolin e Nargothrond eram dizimados por Glaurung ao tentar atravessar a ponte. Thingol de Doriath bateu em retirada, salvando o máximo de homens e elfos que ele pôde. E o desespero era geral. A escuridão tomou conta do campo de batalha. Morgoth havia vencido. When the cold of winter comes, starless night
in